Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós damos continuidade à nossa sequência de estudos com um tema bastante desafiador, que é a comunicação. Nós, espíritos encarnados, encontramos muita dificuldade para nos entendermos uns aos outros. Muitas vezes falta boa vontade, às vezes é uma questão das palavras, ruídos que dificultam a nossa comunicação. Cabe então uma pergunta: será que a doutrina espírita poderia orientar a nossa reflexão e a nossa conduta sobre questões de comunicação? E a resposta está em diversos pontos da moral espírita. Nós vamos citar alguns deles na intenção de recolher alguma melhoria íntima que nos seja possível. A nossa forma de nos expressar, ela vem de uma composição entre nós que somos espíritos e temos muitas existências como bagagem, mas também da cultura na qual nós estamos inseridos nessa encarnação. Então, qualquer mudança nesse sentido envolve uma transformação interna, mas uma ruptura com hábitos que nós precisamos superar. Em outras palavras, existem alguns aspectos culturais da nossa comunicação que não são compatíveis com a moral espírita. Por exemplo, nós podemos citar a desonestidade. Nós devemos ser sempre justos e verdadeiros em tudo que a gente diz, ainda que isso nos traga algum tipo de desvantagem. Entretanto, muitas vezes a nossa cultura tolera e até incentiva as pequenas e grandes mentiras, pequenas e grandes desonestidades. Isso na intenção de evitar que a gente seja mal visto, evitar que descubram nossos erros, nossos defeitos, evitar algum contratempo. Porém, sacrificar os nossos interesses à justiça é uma característica do verdadeiro espírita. Nas palavras de Jesus, seja o teu sim, sim e o teu não, não. Outro problema comum é a falta de empatia. Nós não costumamos ouvir e nem nos colocar no lugar do outro de verdade. Uma pessoa fala e a outra já está pensando no que ela vai responder. Como é que ela vai rebater sem ouvir de fato? Isso é uma manifestação de egoísmo, é uma incapacidade de dar atenção, de verdadeiramente considerar um pensamento que é diferente do nosso. Como é que nós vamos amar o próximo sem compreendê-lo? E como é que nós vamos compreendê-lo sem ouvir de verdade o que ele tem a dizer? Outro aspecto muito comum, infelizmente, da nossa comunicação é a violência, seja ela de forma explícita ou até velada. Muito da nossa linguagem, até mesmo com a nossa família, com os nossos amigos, os nossos entes queridos, é agressiva. Ela tem ofensa, tem ameaça. Por exemplo, um familiar pede um favor e aí o outro responde: Nossa, mas como é burro! Como é que não consegue fazer isso? Meu Deus, não sabe fazer nada. E aí, se essa pessoa for questionada, vai dizer: Não, mas eu ajudei. Só que ela não percebe que mesmo a ajuda veio envolvida numa linguagem muito violenta, que diariamente diminui e desrespeita as pessoas que convivem. A ameaça também é muito usada com as crianças. Em vez de ter a paciência de explicar, de educar, que é um processo demorado, um processo que exige dedicação, é muito comum que as pessoas digam: Olha, se não fizer o que eu estou mandando, você vai ver só o que vai te acontecer. Às vezes, a violência é dissimulada. Existem muitas pessoas que fazem chantagem emocional, tentam fazer o outro se sentir culpado para conseguir o que elas querem. Ou então usa meias palavras, insinua coisas, em vez de falar abertamente aquilo que está pensando, aquilo que deseja. São muitos vícios de comunicação que a gente precisa superar. O objetivo da doutrina espírita é melhoria íntima, e essa melhoria é uma responsabilidade nossa. Então, quando a gente diz: o fulano me irritou, a gente deveria perceber antes que a irritação é nossa.
Foi alguma coisa dentro da gente que reagiu com irritação a alguma situação. Situação essa que, de repente, outras pessoas diferentes não sentiriam irritação. Outra ótima que a gente usa muito: fulano me tirou a paciência. Bom, se eu tivesse paciência, ninguém seria capaz de tirá-la de mim. O outro pode, no máximo, evidenciar uma paciência que a gente não tem. E aí a gente volta à nossa tendência de culpar o outro e faz disso um obstáculo para perceber os nossos defeitos. Por exemplo, vamos supor que alguém nos faça uma crítica. Muitas vezes, em vez de pensar na nossa responsabilidade, a gente começa uma troca de acusação. Ah, mas e você que no outro dia fez isso, fez aquilo? A gente começa a rebater e está, na verdade, protegendo o nosso defeito. Está perdendo a oportunidade de se melhorar. E aí você pode pensar, poxa, mas será que eu tenho que ter atenção com tudo que eu falo? Isso é tão importante assim, não é uma coisa menor? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, lá no seu item 4, Kardec diz que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Então, muitas coisas que às vezes a gente considera perfumaria, né? Por que se preocupar com isso? São leis do ponto de vista de Jesus. É que a nossa cultura, ela se acostumou com um comportamento de dizer as coisas muito na cara, muitas vezes de forma grosseira. E as pessoas que fazem dessa maneira, às vezes são elogiadas como pessoas muito sinceras. Por que isso é um problema? Continua esse trecho. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Ou seja, a comunicação agressiva, ela acaba sendo a expressão de uma imperfeição. A pessoa grosseira pode até ser sincera sim, mas ela também demonstra falta de caridade. E a caridade é a virtude mais importante de todas. Uma língua agressiva, na verdade, é consequência de um coração agressivo. Isso é muito visível na raiva, na cólera, no descontrole, e está colocado no item 9 desse mesmo capítulo. Diz assim: o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. As pessoas que gritam, que ofendem, né, que se exaltam contra as pessoas que não fazem o que elas gostariam, que são grosseiras na forma de falar, elas estão dando testemunho de imperfeição. Isso não é uma virtude. Não quer dizer que elas não possam ter qualidades. O texto até diz isso. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. Se fica muito claro que a agressividade no modo de falar é uma imperfeição, por outro lado, não necessariamente falar de forma doce e agradável é uma expressão do bem, porque pode ser simplesmente aparência. Voltando um pouquinho lá no item 6 desse capítulo ainda, diz o seguinte: não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Se pode enganar os homens pelas aparências, não se pode enganar a Deus. Portanto, nós devemos sim melhorar a nossa forma de falar, mas essa mudança tem que vir antes de tudo do coração. Não pode ser simplesmente uma mudança cosmética para que a gente pareça mais agradável aos olhos dos outros. E por fim, agora buscando o capítulo 13, item 9, tem uma instrução muito curiosa sobre a comunicação, porque ela aborda um outro lado. Comunicação não é só falar, mas é também ouvir e principalmente calar, saber o valor do silêncio.
Ela diz mais ou menos que tem um grande mérito quando a gente sabe calar, mesmo que o outro não saiba bem do que ele está falando. Isso é uma forma de caridade. Se fazer de surdo quando outra pessoa coloca uma palavra irônica com a gente. Fingir que a gente não viu aquele sorriso desdenhoso de quem se julga superior. Em resumo, não se incomodar com as faltas alheias é uma forma de caridade moral. Se comunicar bem é não responder o mal com o mal. E o silêncio frequentemente é a melhor opção que a gente tem para evitar de propagar maledicência, propagar mentira, propagar maldade. Realmente é muito desafiador promover uma transformação na nossa comunicação. Mas essa educação é muito necessária e nós podemos usar algumas ferramentas. Uma delas é que a gente faça uma reflexão frequente a respeito da nossa comunicação. Na linha do que diz Santo Agostinho, que nós façamos essa reflexão pensando: será que hoje eu me comuniquei da melhor maneira? Será que eu poderia ter usado o silêncio naquela ocasião? Será que eu ouvi adequadamente o outro? E, no meio de situações difíceis, parar, respirar, nos harmonizar antes da resposta. Não responder no impulso, que talvez não seja a melhor maneira. Seja uma mensagem que a gente recebeu, um e-mail, ou mesmo a fala de outra pessoa. Se eu puder parar, refletir e silenciar por algum tempinho, é provável que nesse meio tempo eu consiga acessar uma forma melhor de responder ou reúna as forças para me calar e entender que aquele momento é um momento de silêncio. Mas, sobretudo, que a gente procure desenvolver o amor, não falar por falar, mas realmente nos importar com os outros, realmente nos comprometer a sermos uma pessoa melhor a partir da nossa comunicação. E, como todo grande espírito, o maior de todos que passou por essa terra, Jesus, tinha a grande capacidade de resumir em palavras simples, em frases curtas, grandes ensinamentos. Se nós pudéssemos resumir tudo o que foi falado sobre comunicação e como a moral espírita enxerga a relação entre aquilo que a gente fala, ouve, se comunica e a nossa melhoria íntima, estaria na famosa frase de Jesus: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Muita paz para todos nós.